Capítulo 16. Algumas advertências e observações finais. Muitas pessoas zombam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer, presas à ideia de que a fonte de riqueza é limitada. Insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes, para que um número considerável de pessoas possa ganhar sua subsistência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza, mas isso é porque o povo não pensa e não age de maneira correta e adequada. Caso o povo comece a agir como sugerido neste audiolivro, nem os governos, nem os sistemas industriais poderão detê-lo. Todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o aumento no progresso. Se o povo conseguir manter a mente próspera, ter a fé que poderá enriquecer e for adiante com o fixo propósito de enriquecer, nada poderá mantê-los na pobreza. Os indivíduos podem aderir à maneira correta e adequada em qualquer tempo e sob qualquer governo, e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso, sob qualquer governo, causarão a mudança do sistema de modo que será aberto o caminho para outros. Quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais ricas no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só se realizará quando um grande número de pessoas aplicarem o método científico estabelecido neste livro e enriquecerem. Elas mostrarão aos outros o caminho e inspiração, o desejo de vida real, com a fé que pode ser alcançada, e com o propósito de alcançá-la. Agora, entretanto, é suficiente saber que nem o governo sobre o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento. Quando você entra no plano criativo do pensamento, você está acima de todas essas coisas e torna-se cidadão de um outro reino. Sempre que recair nos velhos modos de pensamento, corrija-se imediatamente. Quando você passa a mente competitiva, você perde a cooperação da mente suprema. Não perca tempo planejando como você agirá com possíveis emergências no futuro, a não ser que as medidas necessárias possam afetar suas ações hoje. Você está comprometido em fazer o trabalho de hoje, de modo perfeito e bem-sucedido. Não com as emergências que possam surgir amanhã, você pode resolvê-las quando aparecerem. Não fique preocupado perguntando-se como superará os obstáculos que podem aparecer no horizonte de seus negócios, a menos que você veja claramente que seu curso poderá ser alterado hoje, a fim de evitá-los. Não importa o quão colossal uma obstrução possa parecer à distância, você verá que, seguindo de maneira correta e adequada, ela desaparecerá à medida que você se aproxima, surgindo um caminho sob ou em torno dela. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que estejam enriquecendo seguindo linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode falhar em enriquecer. Ninguém pode multiplicar 2 por 2 e não conseguir 4. Não tenha nenhum pensamento ansioso em relação aos possíveis desastres, obstáculos, pânicos ou combinações de circunstâncias desfavoráveis. Haverá tempo suficiente para se defrontar com tais coisas quando surgirem diante de você no presente imediato. E você verá que cada dificuldade carrega em si a possibilidade de ser superada. Controle seu discurso. Nunca fale de si e de seus problemas, ou de qualquer outra coisa de modo desanimado ou desanimador. Nunca admita a possibilidade de falha ou fale de modo que pressuponha a falha como uma possibilidade. Nunca fale que os tempos estão difíceis ou das condições de negócios duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e as negociações duvidosas para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca serão assim para você. Você pode criar o que você deseja e você está acima do medo.
Quando os outros tiverem tempos difíceis e poucos negócios, você terá oportunidades maiores. Acostume-se a ver e pensar sobre o mundo como algo que está mudando, que está crescendo, a considerar o que parece ruim, como algo que ainda não está desenvolvido. Fale sempre em termos de progresso. Agir de outro modo é negar sua fé, e negar sua fé é perdê-la. Nunca permita sentir-se decepcionado. Você pode esperar ter uma coisa em algum determinado momento e ela não chegar neste tempo. E isso parecerá um fracasso. Mas se você se prender à sua fé, você verá que o fracasso é só aparente. Prossiga agindo de maneira correta e adequada. E se você não receber essa coisa, você receberá algo muito melhor. E você verá que o fracasso era realmente um grande sucesso. Um estudante desta ciência ajustou somente para fazer uma determinada combinação de negociações, que no momento lhe pareciam ser as mais desejáveis. E ele trabalhou por algumas semanas para causá-las. Mas, quando o momento crucial veio, ele fracassou de modo totalmente inexplicável. Era como se alguma influência oculta tivesse trabalhado secretamente contra ele. Mas não ficou decepcionado. Pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo ter falhado e se firmou em uma mente grata. Em poucas semanas apareceu uma oportunidade muito melhor, de forma que ele não deveria ter levado o primeiro negócio em conta. E ele percebeu que uma mente que sabe mais do que ele o impediu de perder o melhor, comprometendo-se por menos. Este é o modo que cada fracasso aparentemente trabalhará para você. Se você mantiver sua fé e fixar seu propósito e for grato e fizer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia, fazendo cada ato em separado de modo bem-sucedido, quando você falha, é porque você não pediu bastante. Persevere, e algo melhor que você estava procurando certamente virá. Lembre-se disso. Você não falhará porque não tem o talento necessário para fazer o que você deseja fazer. Seguindo essas orientações, você desenvolverá todo o talento necessário para fazer seu trabalho. Não é do âmbito deste audiolivro tratar da ciência do cultivo de talentos, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecer. Entretanto, não existe nem se abale pelo medo de que quando você alcançar determinado ponto, você falhará pela falta de habilidade. Mantenha-se firme. E quando você alcançar este lugar, a habilidade lhe será fornecida. A mesma fonte de habilidades que está aberta a você foi a que permitiu ao autodidata Lincoln fazer o maior e melhor governo já realizado por uma única pessoa. Você pode atrair para a sua mente toda a sabedoria que existe e usá-la quando se encontrar com as responsabilidades que serão colocadas diante de você. Prossiga na fé total. Estude este audiolivro, faça dele seu companheiro constante até que você domine todas as ideias contidas nele. Quando você estiver firmemente estabelecido nesta fé, você estará bem para desistir de divertimentos e permanecer afastado dos lugares onde as ideias que se opõem a ele são pregadas em discursos ou sermões. Não veja literatura pessimista ou conflitante, nem argumente sobre o assunto. Passe a maior parte do seu tempo de lazer contemplando sua imagem e cultivando a gratidão. Escutando este audiolivro, ele contém tudo o que você necessita saber sobre a ciência de enriquecer. E você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte.